Olá, pessoal. Estamos dando continuidade ao nosso projeto Central do Enem, uma iniciativa do Governo do Estado do Amapá. Eu sou o professor Adamilson Sorana, trabalho Biologia, e hoje nós vamos trabalhar um tópico muito cobrado nas provas, que é o tópico de Fisiologia Humana. É o tópico que trabalha com o funcionamento do nosso corpo. A subunidade hoje descrita será o sistema excretor. Tudo bem? Vamos iniciar, então, a nossa aula. Como o próprio nome sugere, o sistema excretor, ele faz a eliminação de elementos do nosso corpo. Ele faz a eliminação de excretas. Mas nós precisamos ter um conceito bem geral sobre excretas. Excretas são todas as substâncias que estão em excesso no nosso corpo, são todas as substâncias tóxicas, aquelas substâncias que atrapalham o nosso metabolismo, e são também as substâncias não digeríveis. Esses três grupos, eles devem sair do nosso organismo, pois se estiverem em excesso, eles podem prejudicar a nossa homeostase, podem equilibrar o funcionamento equilibrado do nosso corpo, podem prejudicar esse funcionamento geral do nosso organismo. Tá legal? Só que além de ser responsável pela eliminação de excretas, o nosso sistema excretor também é responsável pelo nosso controle hidrossalino. Esse é um termo bastante utilizado quando se fala de sistema excretor. Sistema de controle hidrossalino significa o controle da quantidade de água e o controle da quantidade de sais. Bem, pessoal, a água é muito importante para o nosso funcionamento, pois é o meio onde as reações químicas acontecem. Quando os professores colocam um quadro, reação que acontece em meio aquoso, quer dizer que aquelas moléculas, para que consigam reagir, consigam interagir, elas precisam de um meio. E a água é justamente este meio que possibilita a interação entre essas moléculas. Os sais apresentam inúmeras funções dentro do nosso corpo. Por exemplo, sais de cálcio são responsáveis pela contração muscular, são responsáveis pela condução de impulsos nervosos, constituição de ossos, constituição do nosso dente, coagulação sanguínea. Então, o cálcio tem uma série de fatores que ele pode influenciar. Sais de iodo, sais de cobalto, sais de sódio, sais de potássio. Então, esses sais, eles estão diretamente relacionados com o funcionamento organizado do nosso organismo. Quem é que controla a quantidade de água e sais? Sistema excretor. O sistema excretor, além de ser responsável por essa função, faz a filtração sanguínea. Pessoal, o nosso corpo, por ser um metabolismo muito acelerado, ele apresenta uma capacidade muito grande de gerar restos. Esses restos saem das nossas células e caem no nosso sangue, justamente para ser eliminado. Então, o nosso sistema excretor vai lá, retira esses elementos que o nosso organismo não precisa, através de órgãos específicos, e elimina do nosso organismo. Então, uma das funções do sistema excretor é a filtração do sangue. É tirar do nosso sangue aquilo que a gente não está precisando, ou porque está em excesso, ou porque é tóxico, ou porque o nosso organismo não conseguiu digerir. Outra função do nosso sistema excretor é o processo de reabsorção. Pessoal, a absorção é feita pelo intestino. O intestino, então, vai pegar aquele elemento que o nosso corpo precisa e coloca no sangue. E o sangue vai distribuir por todo o nosso corpo. Só que tem um detalhe. Quando esse elemento do intestino foi jogado no sangue e o nosso corpo está realizando ultrafiltração, pode ser que elementos que o nosso corpo ainda esteja precisando faça parte temporariamente da urina. Aí o nosso rim tira esse elemento que o nosso corpo precisa da urina e devolve para o sangue. Então percebe que é a segunda vez que o elemento vai para o sangue. A primeira vez, quem colocou foi o intestino, absorção. Saiu, foi para os rins devolvem. O que acontece? Reabsorção. Esse processo de reabsorção, esse processo de devolução para o sangue, ele pode apresentar duas formas. Pode ser uma reabsorção passiva,
quando se gasta muita energia, quando o nosso organismo utiliza suas mitocôndrias para que esse transporte seja realizado, ou pode ser uma reabsorção ativa, em que não ocorre gasto de energia. Outra função é o processo de adição. Pessoal, adição significa que o nosso próprio corpo adiciona na urina aquilo que é para ser eliminado. Aí o que a gente vai adicionar? Que a gente quer que seja eliminado? As excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas são amônia, ureia e ácido úrico. Esses três elementos, eles são produzidos no nosso corpo, fruto principalmente do metabolismo de proteínas. No momento que a gente come proteína, degrada a proteína para a gente obter os aminoácidos, essas três substâncias são produzidas. Em excesso, essas substâncias começam a nos prejudicar, elas se mostram tóxicas. Então, a gente pega essas substâncias que estão no nosso sangue e adiciona diretamente na urina. Esse processo é chamado de adição. E esse processo de adição, ele é um processo ativo. A gente gasta energia. Não vai depender da concentração dele no sangue nem na urina. Não, eu quero eliminar, eu pego esses três elementos e coloco na minha urina para que seja eliminado. Ainda, pessoal, o que eu preciso muito fixar com vocês é que o nosso sistema excretor é responsável pela eliminação das excretas nitrogenadas. Quais são as excretas nitrogenadas? Para ficar bem fixo: amônia, ureia e ácido úrico. Essas três excretas, elas são produzidas a partir da metabolização das proteínas. As pessoas que comem muita proteína são pessoas que produzem muito esses elementos. Diretamente relacionado com a sede, o nosso sistema excretor, ele tem uma conexão direta com o nosso sistema nervoso. Rapaziada, é muito importante que nós façamos o consumo de água diário sem sentir sede. No momento que nós estamos sentindo sede, é porque o nosso corpo já está em um estresse hídrico muito grande. É como se o nosso organismo estivesse desesperadamente gritando, pedindo por água. Então é muito importante que a gente tome, no mínimo, 2 litros de água por dia. Parece muito, né? Mas o ideal seria 3, 3,5. Tá bom? Não pode ser muito, exageradamente, mas de 3 a 2 litros, no mínimo, por dia, porque o nosso sistema excretor precisa da água. Lembra? A água é o meio onde ocorrem as reações químicas. Galera, o acúmulo de excretas nitrogenadas pode ocasionar a morte do indivíduo por intoxicação. Então, normalmente, quando se faz a verificação do funcionamento renal, se verifica a concentração dessas três substâncias. Não pode ocorrer o excesso. Se ocorrer o excesso, a pessoa corre o risco de morrer por intoxicação. Daí a importância do nosso rim. Certo? Quais são as estruturas do nosso sistema urinário, do nosso sistema excretor? São os nossos rins, que são essas duas estruturas em forma de feijão. São esses 2 tubinhos que eu estou mostrando com o cursor do mouse, que são os ureteres, a bexiga urinária, onde nós iremos armazenar a urina, e a uretra. Pessoal, o rim, ele vai ser dividido em 2 partes. Parte externa, córtex renal, e parte interna, medula renal. Córtex renal, medula renal. Rapaziada, essas 2 estruturinhas amarelas que estão aqui em cima dos nossos rins são chamadas de glândulas suprarrenais. São elas que fazem a liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisóis. Essas estruturas aqui, olha, são veias e artérias. A artéria vermelhinha, a veia azulzinha. Tudo bem? E essa bolsa aqui é a nossa bexiga urinária. A gente vai excretar a urina pela nossa uretra. Um detalhe importantíssimo. A uretra masculina serve tanto para o sistema excretor quanto para o sistema reprodutor. E a uretra feminina ela é exclusiva do sistema excretor. Só vai sair urina por ela. Aqui a gente tem uma visão melhor do nosso rim. O nosso rim tem a sua parte externa, tá bom? Essa parte aqui, olha, externa,
onde eu estou passando o cursor do nosso mouse, e a nossa parte interna. A parte externa, eu vou chamar de córtex renal, e a parte interna, medula renal. Por que é importante nós sabermos essa subdivisão? Porque aqui na parte externa do nosso rim, nós vamos encontrar os néfrons, que são as estruturas funcionais dos nossos rins. Tudo aquilo que nós citamos, controle hidrossalino, filtração, adição, reabsorção, tudo isso que os nossos rins fazem, quem faz mesmo são os nossos néfrons. Então, os néfrons ganham a nomenclatura de estrutura funcional dos nossos rins. A medula renal, ela praticamente serve só para fazer a condução da urina. A urina vai ser formada na região cortical, vai descer por essas estruturas e vai alcançar esse tubinho chamado de ureter. Aqui, pessoal, nós teremos os pequenos cálices, grandes cálices, pirâmide renal, pelve renal, e toda essa estrutura que eu citei serve apenas para direcionar a urina para sair aqui pelo nosso ureter. A primeira parte do nosso ureter, que retira a urina dos rins, é uma porção dilatada, chamada de bacinete. Então, pelvis renal, bacinete, ureter. Esse ureter, ele vai direcionar a nossa urina até a nossa bexiga. Poxa, a nossa bexiga é importantíssima. Ela serve para armazenar urina. Se nós não tivéssemos a bexiga, toda hora nós estávamos eliminando urina. E o nosso convívio social ficaria complicado. Como é que nós iríamos toda hora ficar eliminando urina? E tem mais um detalhe, nós correríamos o risco de desidratar mais facilmente, perderíamos água mais facilmente. Então, o processo evolutivo veio adaptando o nosso organismo com estruturas que nos mostrassem aptos. Beleza? Uma alternativazinha, pessoal, uma questão. Como é que eles costumam cobrar isso em provas da gente? Qual das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? Vamos lá, rapidinho. Rim, correto. Ureter, correto. Útero, não. É sistema reprodutor, está fora a letra A. Bexiga, correto. Rim, correto. Ureter, correto. Bexiga, correto. Intestino delgado é sistema digestório, está fora. Rim, correto. Fígado, está fora. Glândula anexa do sistema digestório, rim, ureter, bexiga e vagina? Não, pessoal, a vagina é uma estrutura externa do corpo feminino. Ele é a demonstração primária da sexualidade. Não é a mesma coisa que vulva, tudo bem? Vulva é a parte externa. Vagina é um canal interno que serve para acomodação peniana, que serve para a saída do fluido vaginal, que serve como órgão de cópula, o órgão para a realização do ato sexual. Então, a melhor alternativa seria rim, ureter e bexiga e uretra. O rim é a estrutura funcional, o ureter é a condução, a bexiga o armazenamento e a uretra a excreção. Tudo bem? Vamos lá. Os nossos néfrons são essas estruturas que são que nem tubos. Pessoal, o nosso sangue a ser filtrado, ele vem por esse vasozinho aqui que eu estou apontando com o cursor. Presta bem atenção que quando este vasozinho entra no néfron, ele forma um aglomerado. E esse aglomerado é chamado de glomérulo de Malpighi. Esse aglomerado, esse glomérulo, ele vai ser envolvido por uma cápsula chamada cápsula de Brown. Então, tudo que está no sangue, que tem que fazer parte da urina, vai passar para dentro do nosso néfron a partir da cápsula e do glomérulo. Quando o sangue passa para o nosso néfron, tudo aquilo que tem que ser excretado, ocorreu a ultrafiltração sanguínea e formou-se agora uma substância chamada de urina primária. Urina primária porque ela ainda vai precisar passar por alguns processos para virar urina. Quando essa urina primária passar pelo túbulo proximal, ela vai devolver para o sangue aquilo que o nosso corpo precisa, ou seja, acontece uma reabsorção. Quando esse filtrado glomerular, essa urina primária, passa pelo túbulo proximal e alcança a alça de Henle, na alça de Henle a gente vai devolver para o sangue água,
ou seja, acontece uma reabsorção de água. Quando esse filtrado glomerular ou urina primária passa pelo túbulo distal, aqui sim, pessoal, eu vou adicionar ureia, amônia e ácido úrico, as excretas nitrogenadas. E tem mais um detalhe. É aqui no túbulo contorcido distal que vai agir um hormônio chamado de ADH. O que o ADH faz? Ele evita com que a gente perca água. O ADH não deixa a gente perder água. Ou seja, quanto mais ADH, menos urina. Poxa, eu estou urinando muito, então eu tenho pouco ADH. O álcool, ele faz um bloqueio na produção do ADH. A gente vai produzir menos ADH quando a gente ingere bebida alcoólica. Quando o filtrado glomerular sofreu a filtração, a reabsorção de água, a reabsorção de sais e a adição de compostos nitrogenados, ele vai chegar até o ducto coletor. E o que chega no ducto coletor já é a urina pura. Tudo bem? Aqui nesse slide, a gente colocou as estruturas para vocês relembrarem os nomes delas. E para a gente terminar a nossa aula, a gente tem mais uma questãozinha. No filtrado glomerular, que é a urina primária, algumas substâncias úteis ao nosso organismo, como a glicose, saem dos alvéolos em direção à cápsula renal. Entretanto, essas substâncias são reabsorvidas na região do néfron, denominada... Qual é a região do néfron que vai fazer a reabsorção, que vai devolver para o sangue aquilo que a gente precisa? Pessoal, o que vai devolver é o nosso túbulo renal. Tudo bem? A aula de hoje foi sobre sistema excretor. A todos um grande abraço, um ótimo estudo e até a nossa próxima aula.